Olá pessoal, tudo bem? Agora a gente vamos para a parte 2, né? Aquela parte que eu expliquei sobre gerenciamento, sobre ganho, sobre perca, né? Que vamos recapitular aqui, que foi essa parte aqui, né? Falei de ganho, vou falar de percas agora, né? E de como trabalhar isso, né? Dentro de gerenciamento, que é a coisa mais importante que tem, é você saber como trabalhar, tá? E no final da aula vou dar uma dica excelente, vou entregar um presente para vocês aí. Fora os robôs, vou entregar um presente para vocês que andam me seguindo. Beleza? Vou lá, sem papo, vamos conversar. Agora vou falar sobre a estratégia que todo mundo me fala, é o uso do martingale. Afinal, o que é martingale, né? Para o trader. O martingale é uma estratégia no qual o investidor dobra o valor de sua próxima aplicação que perdeu dinheiro em um investimento. Por exemplo, se o investidor perdeu 100 em uma outra aplicação financeira, ele deve investir 200, né? Na seguinte aplicação. A ideia de sempre multiplicar por 2 o valor da multiplicação perdido tem como intuito garantir que o investidor irá recuperar tudo o que perdeu na soma das aplicações anteriores, além de obter um lucro sobre este valor, certo? Esse aqui é a estratégia que a gente estava falando, né, sobre martingale. Como que é que funciona? Eu vou colocar aqui no robô, né? Explicar rapidamente. Aqui seria o que? A gente já está com a nossa stake, né? O valor aqui sempre eu vou explicar 30, né? Aqui o valor da nossa meta, que é sempre 1.5, 50. Aqui, ó, é o valor aqui, essa parte aqui que eu vou explicar agora nisso. Fator de multiplicação 2.1. O que seria? Ele vai multiplicar o valor daqui da stake inicial por esse valor aqui. Então seria o que? Vou pegar uma calculadora aqui, só para você entender. Seria, ele está entrando com 0.35 e ele perdeu um exemplo. Ele vai multiplicar por 2,10. Um exemplo, que é o fator que está ali. Então ele vai entrar na próxima com 73 centavos. Seria a ideia. Mas um exemplo, se eu mudar o valor aqui, né? Se eu mudar o valor aqui, por exemplo, para 3, né? 3, vamos deixar aqui 3, um valor redondo, né? Seria isso aqui, ó. Seria a minha entrada inicial vezes 3. Seria 1,5. Um exemplo, um outro exemplo, gente, seria que tipo colocar as vírgulas, os pontos, né? Ponto 2, ponto 3, ponto 6, um exemplo. Só para explicar para vocês. 3, oh, desculpa. Seria 0,35 vezes 3,6, gente. Ele ia entrar com 1,26, né, para poder recuperar o valor e trazer mais um lucro. Isso seria assim um martingale. Como eu estou usando com 40% do valor investido, que seria 35 centavos, ele vai me buscar 12 centavos a cada entrada, seria isso. Vou dar um exemplo para vocês aqui, sem colocar o robô para operar, de estudos que a gente fez aqui, certo? Um exemplo aqui no primeiro estudo. Aqui, tá vendo? Ó, ele deu uma entrada de 35, perdeu, e ele entrou com 1,71. Perdeu, ele entra dobrado. Então, ali, você vai vendo que ele vai dobrando a cada entrada, né? Aqui, vocês viram nessa foto. Vou te dar um exemplo do segundo estudo.
Aí, tá vendo? Isso aqui, ó. Por que eles estão ganhando diferente? Por causa que eu tô mexendo naquele fatorzinho lá, né? Ele entrou com 35, aí ele perdeu, foi para 1,40, perdeu, ele foi para 5,60, e ele ganhou, recuperou e deixou mais um lucro, entendeu? Esse é o intuito do martingale, né? Deixa eu ver aqui, pessoal. Eu vou mais ou menos deixar aqui no estudo. Aqui, ó, um exemplo aqui. Quando eu tenho um stop dentro do martingale, aqui é um exemplo que eu dei, né? Ele foi errando e ele deu esse valor. Então ele tem que trabalhar dentro do valor para recuperar o meu lucro, né? Aqui eu não coloquei o robozinho para operar, porque ele já tem aqui um exemplo que eu já fiz. Então ele quer dizer o que? Eu tenho dentro de $30, um exemplo, e eu tenho que colocar ele para rodar dentro desses $30. Se ele buscou meu lucro, bateu, ok, aqui ó, não saiu fora, entendeu? É isso que eu quero que vocês entendam dentro dessa estratégia. Quer dizer, ele vai buscar ali o meu 5 exemplo. Eu coloquei um exemplo direto, né? E ele buscou. Esse cálculo que vocês estão vendo na calculadora foi o que eu calculei aqui, ó, dessas percas em seguida. Ah, um exemplo. E se ele não batesse aqui o último, né, que ficou aqui, né, na dúvida aqui. Se ele não batesse, seria meu stop do dia. Então seria esse stop. Aí aqui eu já parava o robô. Aqui eu já parava de operar. Então é isso que vocês precisam ter dentro dessas informações. Aqui seria que o robô estaria trabalhando com uma entrada de 35 e ganhando 95%. Só que ali nos outros exemplos ele está entrando com 35 e ganhando 40%, que seria 12 centavos, né? 20%, 12 centavos ali, né, do valor inicial. Então, gente, é isso que vocês precisam entender. Como que funciona? Na próxima aula eu vou deixar uma planilha para vocês calcular seus ganhos e suas percas, tá? No mês, né? Vou dar um exemplo que aconteceu comigo aqui, né? Que às vezes as pessoas veem. Vou deixar uma planilha semelhante a essa, ó, aqui, ó. O que eu ganhei no mês, né? Ó, o que fui ganhando no dia 1, dia 2, aqui os dias e aqui durante o mês, banco inicial, tudo, até o final do mês, quanto que chegou até agora, é um exemplo, tá vendo? Ali, né? Então, e o crescimento dela foi de 55%. Igual o pessoal já me acompanha, que eu ando falando sobre um stop que eu tomei de $30, de 32 foi 32. E eu deixo dentro de uma planilha dessa. Na próxima aula eu vou entregar uma planilha, ok, gente, para vocês. E é isso aí, ok? Valeu, obrigado. E aí aqui encerra a parte 2.